Uma mulher grávida e seu marido desaparecem em Lincoln, Nebraska. Nossos investigadores trabalharam sem parar no fim de semana com o condado de Polk para reconstruir o que acreditamos ter ocorrido. Agora, Um caso bem diferente. o Departamento de Polícia de Lincoln agora está investigando os desaparecimentos de Hannah Neville, de 26 anos, e Roberto Tanner, de 27 anos, como homicídios. Com uma grande peça do quebra-cabeça ainda por ser descoberta, O Departamento de Polícia de Lincoln ainda está trabalhando para localizar os falecidos enquanto a investigação continua. estamos acompanhando o caso apresentado pela Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. Parceria com o Truth Finder facilita nossas buscas de registros públicos na Law and Crime, poupando tempo para focarmos na cobertura de crimes em vez de burocracia. Com o Truth Finder, basta digitar um nome para encontrar endereços, histórico criminal e mais informações. É nossa ferramenta favorita para verificações e um dos maiores serviços de busca dos Estados Unidos. Com a assinatura, você faz buscas confidenciais ilimitadas para checar novos vizinhos. Você pode investigar conhecidos online, reencontrar alguém, buscar criminosos sexuais registrados ou checar seus próprios antecedentes. Informe-se e mantenha-se seguro. Verifique registros públicos com Truth Finder Now em truthfinder.com/OTC. Um casal foi dado como desaparecido e outro casal acabou preso acusado de assassinato. Tudo isso em um intervalo de 4 dias, segundo a polícia de Lincoln, Nebraska. O Departamento do Xerife do Condado de Polk alertou a LPE na noite de quarta-feira, 28 de janeiro, sobre o boletim de desaparecimento registrado em relação a Hannah, que é de Stromsburg, Nebraska. Foi registrado um boletim de desaparecimento de Roberto na quinta-feira, em Lincoln. Na noite de domingo, James e Tito foram ambos detidos em sua residência aqui em Lincoln. Pode parecer um caso simples e resolvido, mas está longe disso. Temos muitas lacunas para preencher aqui, e a maior delas é o fato de ter levado quase 2 semanas para que alguém avisasse as autoridades sobre o desaparecimento da vítima. E agora há 2 corpos ainda lá fora, guardando partes da história que só podem ser contadas através de seus ferimentos. Claro, fica a pergunta: como isso aconteceu? O que acontece agora? Vamos começar do início. Na quarta-feira, 28 de janeiro, uma mulher procurou o escritório do xerife do condado de Polk, em Nebraska, perto de Lincoln, com uma preocupação séria. A colega de quarto de Hannah registrou seu desaparecimento no condado de Polk após não vê-la desde 15 de janeiro, quando Hannah saiu de Stromberg para buscar o marido em Lincoln. Já fazia 13 dias desde que Hannah Neville, de 26 anos, havia sido vista ou contatada por sua colega de quarto e amiga de longa data. E ela não é a única que suspeita que algo está acontecendo. No dia 28 de janeiro, aproximadamente às 11h29, recebemos uma ligação da central para verificar o bem-estar de uma Hannah Neville, que foi solicitada pelos profissionais de saúde dela, e ela faltou a 2 consultas em York para ver o médico, já que estava grávida. Na época, a polícia informou que Hannah estava grávida de 32 semanas, o que tornou a investigação ainda mais crucial e perturbadora, pois 2 vidas estavam em risco. Agora, nesse momento, as autoridades juntaram as peças e perceberam que Hannah não estava apenas desaparecida. O marido dela, Roberto Tanner, de 27 anos, também estava desaparecido. E agora, quase 2 semanas depois do suposto desaparecimento deles, começou a corrida para encontrá-los. Dados de localização e depoimentos de testemunhas colocam Hannah e Roberto no apartamento de James e Titus, na 1215 Araparro, em Lincoln, pouco antes das 19h do dia 15 de janeiro. É aqui que Sterling James, de 24 anos, e Sadie Titus, de 22 anos, entram em cena de acordo com a página deles no Facebook. Esse casal de Lincoln, Nebraska. Eles acabaram de se casar. Algumas semanas antes, Sterling James realmente tem um laço familiar com Roberto. Eles eram meio-irmãos. Então você se pergunta, será que Hannah e Roberto visitaram para comemorar os recém-casados? Isso ainda não está claro, mas a linha do tempo coloca o casal desaparecido no apartamento de James e Titus por cerca de 1 hora. E então algo muda. Os dados do celular mostram que o aparelho de Hannah saiu às 20 horas. Chegando a 7600 Northwest 27th Street, no condado de Lancaster, e permanecendo nesse local até cerca de 1h30 da manhã, o aparelho foi para vários outros locais antes de ficar offline na tarde de 16 de janeiro.
Então, o celular de Hannah é localizado indo para um segundo local, uma residência particular a 15 minutos de distância, e ele permanece lá por 4 horas e meia. Depois, o celular vai para outros locais antes de finalmente ser desligado na tarde seguinte, em 16 de janeiro. Então fica a pergunta: o que aconteceu nessas 4 horas e meia no segundo local? E será que Hannah ainda estava com o celular nesse momento? Então eu quero voltar um pouco aqui por um momento. Por quê? O chefe de polícia de Lincoln disse que enquanto o celular de Hannah estava naquele segundo local, outra ligação de emergência foi feita, o que tornou o caso ainda mais suspeito. Mais cedo, naquela mesma manhã, logo após 00h30, a polícia de Lincoln também atendeu a um incêndio de veículo na região da 39ª com a rodovia Corthusker. Foi determinado que era o SUV de Hannah. A polícia de Lincoln não estava ciente do desaparecimento dela no momento dessa descoberta infeliz. Então agora é 16 de janeiro. E lembre-se, o pedido de registro de pessoa desaparecida só foi feito em 28 de janeiro, 12 dias depois, quase 2 semanas. Então, naquele momento não havia nenhuma ligação a ser feita com o incêndio do SUV de Hannah. E vale ressaltar que o incêndio do SUV aconteceu a 15 minutos de onde o celular dela foi localizado pela segunda vez. Os policiais ligaram para Hannah sobre o incêndio, mas seu telefone já estava fora de serviço. Agora achamos que isso ocorreu porque ela já devia estar morta. Quando as autoridades tentaram contatar Hannah sobre o incêndio em seu SUV em 16 de janeiro, seu número estava desligado. Isso fez as autoridades acreditarem que Hannah morreu horas após desaparecer. E Roberto, o marido? Como os investigadores chegaram à conclusão de que isso foi um homicídio? Então agora vamos avançar para 31 de janeiro e domingo 1º de fevereiro. Os investigadores seguiram o rastro do GPS do telefone de Hannah entre 15 e 16 de janeiro. Ele sai do apartamento de James e Titus para outra residência e outros locais até o telefone desligar. No dia seguinte. E eles também sabem, policiais, que o SUV dela foi incendiado a 15 minutos de onde o telefone de Hannah foi localizado no segundo endereço. Então agora é hora de seguir essa trilha pessoalmente. Para mim, esse segundo endereço realmente se destaca porque foi onde o telefone de Hannah passou mais tempo. Durante a noite de 15 de janeiro e a manhã de 16 de janeiro, e esse é o mesmo intervalo de tempo em que o carro dela foi encontrado em chamas. O Departamento de Polícia de Lincoln também aceitou. A LPD cumpriu um mandado de busca no endereço da Northwest 27ª Street, onde várias pessoas foram detidas e entrevistadas. Após falar com as pessoas no endereço no fim de semana, os detetives tiveram uma pista crucial. Os investigadores descobriram que James admitiu ter atirado em Hannah e Roberto, e que isso aconteceu em algum momento nas últimas horas do dia 15 de janeiro ou nas primeiras horas do dia 16 de janeiro. Acreditamos que ele enterrou os corpos e queimou o carro de Hannah. Acredita-se que Titus ajudou James após suas mortes. Agora isso é enorme. Alguém na casa teria dito que James admitiu ter atirado no casal. E os investigadores agora acreditam que James incendiou o SUV de Hannah, com James e Titus, os recém-casados trabalhando juntos para enterrar os corpos de Hannah e Roberto. No domingo, 1º de fevereiro, a polícia prendeu Sterling James e Sadie Titus em sua casa. James está preso no condado de Lancaster por 2 homicídios em primeiro grau. Titus responde por 2 acusações de ajudar e ser cúmplice nesses homicídios. Agora há 2 pessoas presas. Sterling James, meio-irmão de Roberto, por 2 acusações de homicídio em primeiro grau, e Sadie Titus, por 2 acusações de ajudar e ser cúmplice de homicídio em primeiro grau. Agora temos um rastro digital pelo telefone de Hannah e depoimentos de testemunhas-chave, mas ainda faltam evidências importantes. A investigação está muito ativa e em andamento, incluindo a determinação de um motivo. Então, o que as autoridades podem fazer para tentar encontrar essas coisas? À medida que mais detalhes são revelados, as autoridades não perderam de vista a tragédia que essa situação traz. Estamos de coração partido pelas famílias e nossos profundos sentimentos vão aos entes queridos que enfrentam a trágica perda do casal. E eles estavam esperando um filho juntos. Ainda há muitas perguntas que gostaríamos de ver respondidas e não vamos divulgar nada sem uma garantia. Agora, para comentar o caso, recebemos Phil Waters, detetive de homicídios aposentado do Departamento de Polícia de Houston. Seja bem-vindo ao Law and Crime. Quando você olha para esse caso e você tem 2 pessoas foram dadas como desaparecidas, mas demorou 12 dias até que alguém viesse à frente para dizer que elas estavam desaparecidas. Eu acho. Como isso impacta a forma como você aborda uma investigação? Bem, Chris, obrigado por me receber.
eu agradeço. Sabe, em um caso como esse, onde houve um certo atraso na denúncia, uma situação assim, a primeira pergunta que me vem à mente é: o que causou esse atraso? Por que demorou tanto para alguém aparecer e dizer: ei, essas pessoas estão desaparecidas? E então, ouvir qual é a resposta e tentar estabelecer algum tipo de credibilidade por trás dessa resposta. E você olha para as evidências até agora, e parece que há algumas provas e que eles apresentaram essas acusações contra esse casal. Mas você não tem um corpo, não tem dois corpos e não tem a arma do crime. Como isso impacta, eu acho, o quão forte o caso pode ser? Mesmo que você tenha algo que pareça uma confissão de Sterling James, o suspeito masculino. Bem, a confissão é algo enorme, certo? Então já existe uma admissão de que algo aconteceu com esse casal. E então, você parte daí. Agora, em termos da investigação em si, o que você quer obter dele? Onde ele os colocou? Onde eles estão? Tentar descobrir a localização deles? E então isso responde à pergunta sobre os corpos. Se isso não acontecer, se ele se desfez deles, ou se ele está relutante em dizer onde os colocou, ou se ele se desfez deles de uma forma em que a recuperação desses corpos não vai ser uma boa recuperação. Então você ainda pode montar o caso com base nas evidências que você tem. Eu já tive um caso sem corpo e as evidências que tínhamos eram tão fortes que não havia como o suspeito explicar o que aconteceu com a namorada dele. E então, mesmo que a gente não tivesse o corpo, ainda não tinha recuperado o corpo. Até hoje, a gente conseguiu uma condenação por assassinato no tribunal. Quando você tem uma confissão, porque pra mim, de fora, quando alguém diz que fez, pra mim, isso já basta, sabe? Pra muitos de nós do público é tipo, beleza, é isso aí. Por mais forte que seja essa prova, alguém pode dizer, sim, fui eu que fiz isso. É suficiente pra apresentar acusações se você só tem uma confissão? Acho que quão bom é trabalhar só com isso? Bem, isso é um ponto de partida. Então, quando alguém confessa algo, o detetive precisa ser capaz de corroborar a confissão. Você não quer que alguém entre e diga, sabe, fui eu que fiz isso. E eles fazem isso, é uma confissão falsa, e estão fazendo por notoriedade própria. Então, mesmo que você consiga a confissão, você precisa ser capaz de corroborar o que a pessoa está confessando e o envolvimento dela nisso. Sterling James supostamente foi libertado da prisão 6 meses antes disso acontecer. Quando você está analisando um caso como este, quer ter certeza de que está considerando todos os suspeitos, todas as possibilidades. Mas quando você vê que uma pessoa próxima da família tem esse tipo de passado, eu acho. Isso é algo que faz o seu radar focar diretamente nessa pessoa? Como você analisa essa pessoa em comparação com a possibilidade de ser outra pessoa? Bem, você sabe, no âmbito de uma investigação, você tem que olhar para todos os possíveis suspeitos, todas as possibilidades. E é tão importante eliminar suspeitos quanto encontrar o verdadeiro culpado. Então, em relação ao histórico dele e ao período em que ele foi solto da prisão, esse tipo de coisa, você tem que olhar para a investigação e ver quem foram as primeiras pessoas que apareceram no radar para serem analisadas primeiro. E em casos como esse, você vai olhar primeiro para a família e meio que trabalhar de dentro para fora. O fato de ele ter sido solto da prisão 6 meses antes disso, a menos que isso tenha relação com algo que aconteceu enquanto ele estava preso. As pessoas matam por 3 motivos: sexo, drogas ou dinheiro. Então, não sabemos se houve alguma conversa antes da libertação dele entre ele e esses parentes, esses meio-irmãos aqui. Então, você tem que voltar e fazer esse histórico, voltar e tentar descobrir onde isso pode ter começado. Qual foi a gênese disso? O que acabou resultando nesse assassinato? Então, todas essas coisas são, uma vez que a prisão é feita e a confissão é oferecida, é aí que a investigação realmente começa.
Então você tem que ir para o histórico. De onde isso começou? Esperançosamente, na conversa dele, na confissão dele, ele está dizendo para eles, tipo, olha, sim, eles me visitaram na prisão, ele tem um histórico de metanfetamina e esse tipo de coisa. Então a gente não sabe quais eram as dinâmicas entre eles que fizeram com que ele tirasse a vida dos dois. Bem, é interessante como parece. Segundo a polícia, ele disse que fez isso, e ainda assim eles não sabem onde estão os corpos, e não parece que tenham um motivo até agora. O que você acha disso? Sim, eu fiz isso, mas todas as outras informações que preencheriam as lacunas sobre o porquê ainda não parecem ter sido respondidas. Isso é estranho, não saber o que a polícia sabe, o que os detetives sabem, como foi a investigação profunda na confissão. Isso é estranho para mim. Eu conheço toda a confissão. Eu já fiz, sabe? A pergunta que fica no final sempre é: por quê? Mesmo que a motivação por trás de um assassinato não seja algo exigido no tribunal para provar, mas é algo que todo mundo quer saber. E é importante entender o que é isso, qual foi a motivação por trás disso. Porque precisamos entender por que esse réu está sentado ali, do outro lado da mesa, sendo acusado de assassinato ou homicídio qualificado. Acho estranho que ele tenha confessado ter feito isso, mas, por algum motivo, por um motivo estranho, ele não quer dizer o porquê. Isso é muito estranho para mim. Então, eu não sei o que motiva isso. Isso é muito... Eu acho que nunca me deparei com isso. Na minha carreira, conversando com alguém, já tive pessoas que não quiseram confessar, claro, mas não confessar e ainda assim não explicar o porquê. Então, não sei se isso foi uma falha na entrevista ou onde esse processo se desfez, mas isso é muito estranho para mim. Sim, isso certamente chamou minha atenção também. Parece que uma das informações mais fortes que eles têm nesse caso é apenas os dados do celular. E parece que Hannah Neville, eles conseguiram rastreá-la em vários locais diferentes. E então, o telefone simplesmente ficou lá por 4 horas e meia em um local. O que você acha de como eles conseguiram rastrear aquele celular? Porque, por um lado, isso a coloca em certos lugares. Mas, ao mesmo tempo, é como se você tivesse esse período de 4 horas e meia em que nada parece acontecer. E isso, por si só, parece tão interessante quanto se ela estivesse em um local específico onde você pudesse ligar isso à morte dela. Bem, isso é verdade. E você sabe, o celular, as digitais são enormes. Isso é algo que o processo investigativo se tornou uma ótima ferramenta para usar para localizar pessoas onde elas estavam e assim por diante. Eu só comentaria isso. Quando temos esse intervalo de 4 horas, no tempo em que parece não haver movimento do telefone, lembre-se, é o telefone que está sendo movido. Nós não sabemos se o corpo está com o telefone, mas eu presumiria que aquele período de 4 horas em que o telefone está imóvel é quando eles estão se desfazendo dos corpos. Agora, isso não. Se eles conseguissem identificar onde aquele telefone estava, de certa forma, as torres de celular triangulam onde era essa localização, e isso faria com que eles focassem a busca. Mas pode ter sido uma situação em que eles estavam fazendo o que estavam fazendo para se livrar dos corpos. E então eles se moveram daquele local para outro local para o descarte. Então, sim, esse é outro acontecimento estranho durante o curso dessa investigação. E essa seria uma pergunta. Eu faria, claro, tenho certeza de que eles já fizeram. Eles perguntariam a esse suspeito: onde você estava durante essas 4 horas, enquanto esse telefone estava imóvel? O que estava acontecendo nesse período de 4 horas? E, evidentemente, ele não está contando para eles. Então, de novo, esse é só mais um detalhe estranho, uma peculiaridade dessa investigação.
Como você encontra, especialmente se não tem a cooperação da pessoa que está sob custódia, que você acha que fez isso? Quero dizer, como você encontra corpos assim? Já estive em Lincoln, Nebraska. A cidade é bem urbana, mas em 4 horas e meia você pode chegar muito rápido ao meio do nada, e esse é um raio realmente grande. Se considerar a circunferência, trata-se da área que alguém pode alcançar em 4 horas e meia. Como tentar encontrar esses corpos sem a cooperação dele? Bem, essa é uma questão importante. Ótima pergunta, Chris. Sabe, isso é uma tarefa enorme. E eu sei que, no caso que eu tive, foi um caso sem corpo. Nós usamos os registros dos celulares, do celular dele, do celular do suspeito e por onde ele passou. Porque sabíamos que ele tinha levado o corpo dela para algum lugar. Então, rastreamos isso através das torres de celular e até onde ele foi. E então, nós tivemos. Exert é um grande recurso para nós. E fazer uma busca em grade. Eles são bons no que fazem, então formaram uma grade e dividiram em seções diferentes, partes onde começariam a busca. Então você meio que trabalha, você meio que vai até onde eles vão, e quando eles param. E é aí que você vai montar uma grade, e é aí que você quer focar sua busca. E então, talvez você queira começar a voltar e começar a formar uma nova grade ao longo do trajeto. Então, mas nessa situação, 4 horas, isso é muito, como você disse, isso é muito tempo para se afastar bastante. E então, se eles têm uma ideia razoável de onde aquele telefone estava no ponto mais distante de Blinking, então talvez você começasse por lá, possivelmente fazendo uma varredura em grade. Mas vou te dizer uma coisa, é uma operação enorme, especialmente quando há tanto tempo entre o evento e o momento em que você acha que os corpos podem ter sido descartados. Sadie Titus, que é a esposa de Sterling James, está enfrentando esse tipo de acusação de cúmplice. Quão difícil é provar que alguém ajudou, ainda mais com o que temos? E provavelmente há mais evidências do que a polícia revelou até agora. Mas sem o corpo, sem a arma do crime, para conseguir ligá-la a isso de que ela foi alguém que talvez não tenha cometido o crime, mas ajudou. Como você prova isso? Acho que isso faz parte da confissão dele. Eu faria. Tenho certeza de que eles conversaram com ela. Então, talvez ela tenha admitido sua participação nisso, que provavelmente foi o descarte. No Texas, ela seria acusada de adulteração de provas, que é um crime grave. Um corpo. Então, esse aspecto não é tão difícil de comprovar. As ligações diretas com ela e o descarte ou ajudar ele no que quer que ele estivesse fazendo. Não é muito difícil de comprovar, especialmente se ela fez algumas admissões sobre isso e ele a envolveu no evento. Então, não é algo realmente difícil de provar. E então, com Hannah Neville, realmente quero dizer, é certamente uma história trágica, independente de estar envolvido ou não. Ela estava grávida, já a termo, com mais de 30 semanas de gestação e atualmente esse casal. Eles não respondem por acusações ligadas à morte de uma criança não nascida sem o corpo. Que desafios isso representa para a polícia? Quero dizer, se você tem evidências e provas de que ela estava grávida e agora ela está morta e você está dizendo que ela foi assassinada, por que não acusar disso? Neste momento, a polícia informou que analisa as acusações, mas quais passos são necessários para incluir essa acusação às demais? Bem, você precisa ser capaz de provar, precisa ter alguma evidência de que ela realmente estava grávida. E isso seria uma questão de conversar com o médico dela. Se eles tiverem qualquer tipo de imagem e assim por diante, e por aí vai, então... Eu não acho que isso seria. Isso seria difícil de provar, no sentido de que você pode provar a gravidez. E você já tem, sabe, no Texas, isso seria um homicídio qualificado. Você tem 2 pessoas que foram assassinadas no mesmo evento. Então, a acusação e o não nascido, sabe, às vezes, os promotores vão analisar esse caso e vamos ver qual é o caso mais fácil de provar e processar.
E se eles escolherem focar no marido, pode ser que ele tenha sido o alvo. E que ela estava apenas presente e acabou sendo um dano colateral. Por falta de um termo melhor para esse evento, esse pode ser o caso mais forte, essa acusação envolvendo o não nascido. Eles vão ter que tomar uma decisão sobre se isso é ou não. Mais comprovável, eles querem adicionar isso ao caso ou parece que só vai ser um exagero. Então, sabe, isso vai ser determinado pelos promotores sobre qual é o caso mais viável para processar. Vamos ver o que acontece a seguir. Um caso muito triste vindo de Lincoln, Nebraska, e vamos ver como esse caso vai se desenvolver daqui para frente. Agora, essas acusações já foram apresentadas. Phil Waters, ex-detetive de homicídios do Departamento de Polícia de Houston, bem-vindo ao Law and Crime e obrigado por participar. Obrigado, Chris. Tenha um bom dia. Isso é tudo para o caso apresentado pela Law and Crime. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, Spotify e agora encontre episódios de On the Case no Peacock. Eu sou Chris Stewart. Nos vemos na próxima vez.